Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e eu não tenho muita como morar hoje, porque é o primeiro dia de primavera, tá tudo branco lá fora, mas tô aqui para reclamar junto com meu companheiro Paulo Henrique Dantas. Me espera. Cara, hoje eu vou começar num tom vraiment já tô tão zica, cara, já tô até confundindo as línguas, cara, mas hoje eu tô putaço, velho. Tire as crianças da sala por várias razões, cara. Primeiro que esse prantan, que tecnicamente começou hoje 10 e pouco, não chegou porcaria nenhuma. Segundo, velho, hoje, no dia 20 de março de 2026, morreu o imorrível, cara. Morreu o Chuck Norris, velho. O Chuck Norris, velho, pra quem é da minha generation, cara, vou falar, ele era... Hoje os heróis, mano, dá pra ver aí os heróis. Mano, ele era o cara foi o primeiro aluno ocidental do Bruce Lee, velho. O cara fez um filme. Enfim, tô muito triste. Um dos caras que eu fiquei triste porque o Chuck Norris morreu, mas eu tô mais putaço ainda. A primavera não chegou. O Chuck Norris morreu, que é o imorrível. E, mano, eu tô tentando tirar meu passaporte do Brasil. Cara, pense num sistema que não vale nada. Pense num sistema que se tu trocar por merda, tu tá perdendo dinheiro. Cara, ó, eu vou te falar, não tem nada a ver, eu não gosto de falar do Brasil aqui, mas, mano, pense nos caras... Mano, primeiro que quando você vai fazer no Canadá, você preenche o formulário seu, da sua família, você leva lá, você paga, faz toque todos os documentos. Cara, esse do Brasil... Faz 10 anos que eu não faço um passaporte brasileiro. Cara... Mano, teve uma... Só pra resumir, teve uma hora eu tava fazendo a noite já xingando a quinta geração de tudo. E aí tem uma hora que eu falei assim, não, você tem que ter a declaração de quitação de voto, né? Tem que ter a declaração. Aí tá, falei, caramba, lá vou eu, depois de escanear 50 mil documentos, vou lá e entro no site que os filisteus colocaram pra entrar, que é um cambado de filisteu. Aí o filisteu falou, entra nesse site. Eu entrei no site. Aí eu tava às horas da noite, às 9 horas, tentando fazer essa desgraça. E nada, não, mas aí eu falei, cara, não é possível que eu sou tão burro assim, né, meu? Isso aí, mano. E entre não dava. Aí eu falei, mano, entrei no Google, como tirar a porcaria. Não, aí tem um vídeo do site dos caras. Não, entra aqui, ó, clica no texto e não sei das contas aqui, você vai aqui vai dar certidões. E eu clicava, falei, não é possível, velho. O vídeo era recente. Falei, mano, aí eu fui dando. Mano, foi subindo aquela, sabe quando eu. Falei, mano, eu vou guardar minha paz de espírito. Amanhã eu vejo essa porcaria. Porque aí não, eu funciono no site, eu vi que o horário de atendimento era das... Ainda tem essa, né? Os horários de atendimento. Enfim, eu vou resumir. Aí tava lá, pra tirar a psoroca da declaração, era das 11 e não sei das contas. Mas eu, na minha ignorância, falei, não, mas peraí. O negócio é online, né, meu? Deve ser de algum escritório. Não é possível que... Não, eu me recuso, na minha ignorância... acreditar que até o site, que é um bagulho eletrônico, vai... Falei, não, né, mano? Aí tentei, minha mulher falou assim, meu, você já tá quase mordendo o computador e seu cotovelo? Deixa essa porcaria aí. Deixei, falei, amanhã, né, espírito calmo. No outro dia, falei, sabe o que eu vou fazer? Vou começar às 11 horas. Cara, entrei 11h30 fazer o negócio, não entrou o negócio, a página que nem tinha, as opções que não tinha, mano. Mano, pense num cara que xingou, que eu acho que meu vizinho lá daqui de 7km ouviu, mas enfim. Hoje vai ser, não dá brincadeira não. O sistema online começa a funcionar a partir das 11 da manhã. Vou te falar, velho. Brasil não é pra... É por essas e outras que a minha saudade me faz lembrar, porque eu te deixei. Ô, desgraça. Mas vamos lá, vamos que vamos. Chega de falar disso aí, vamos. Depois desse breve preâmbulo e dessa abertura de coração, seja bem-vindo ao programa de 148
não pede isso. É pra ser primavera, mas tá caindo neve agora. Acho que eu tenho previsão de mais 10 centímetros hoje. Muito feliz. Muito feliz. Você que tá chegando no programa agora, eu espero que você não tenha que lidar com essa neve toda aí, porque já deu um saco. Não aguento mais. Mas obrigado pela sua audiência. É um prazer ter a sua companhia aqui. Espero que você curta o programa. Que você não ligue para os desabafos com rolar esse programa que tá duro hoje. E se você estiver chegando hoje, seja bem-vindo. A gente espera que você também curta o programa, que volte, traga os amigos, traga a família, traga dinheiro, traga felicidade, tá, tudo, essas coisas. Então, e se quiser dar aquele suporte pra gente, não esqueça de dar marcar lá as 5 estrelinhas no seu tocador de podcast, ou então dar um dedinho pra cima lá no YouTube, essas coisas da vida aí, que ajuda, sempre dá uma ajuda pra gente. Então, agora que eu preciso tomar uma água, relaxar meu coração, a gente já volta com o programa. Segura as pontas. Ottawa em Foco. Então a gente começa o programa tradicionalmente com notícias do âmbito federal desse país. E a primeira notícia provavelmente deve ser o tema desse programa, porque pela primeira vez desde a fundação da Confederação, a população do Canadá caiu. O Canadá registrou sua primeira queda populacional anual desde a fundação da Confederação. Segundo estimativas do Statistics Canada, a população chegou a 41,47 milhões em 1º de janeiro de 2026, uma redução de 0,2%, ou pouco mais de 102 mil pessoas, em relação a janeiro do ano anterior. A principal causa foi a queda do número de residentes não permanentes, também conhecidos como trabalhadores temporários e estudantes internacionais. Apenas entre outubro de 2025 e janeiro de 2026, mais de 171 mil não permanentes deixaram o país. O governo Carney havia reduzido as cotas de imigração temporária em 43% para 2026 para somente 385 mil pessoas, como parte de uma política iniciada pelo governo Trudeau depois do boom pós-pandemia. O Statistics Canada adverte que os dados são preliminares e poderão ser revistos. A Alberta manteve sua posição de destino número 1 para a migração interprovincial pelo 14º trimestre consecutivo. 3 anos que a Alberta está no topinho e as pessoas se mudando para lá. Para os brasileiros no Canadá, essa tendência pode significar maior pressão no mercado de trabalho e mudanças nas políticas de imigração temporária nos próximos meses. Então, acho que para quem ouve o programa, isso aqui não é surpresa, a gente vem falando disso há muito tempo. Obviamente que com a mudança das políticas de imigração, revistas de maneira como deveriam ser, né? Não aquela abertura desproporcional que estava sendo feita, apesar de que muita gente sim conseguiu utilizar essa oportunidade para vir para cá, mas estava sendo feito sem controle pelo governo. E reflexo sobre isso a gente já vê. Habitação, saúde, transporte, infraestrutura em geral, estava indo pro cacete. Sinceramente, não é nenhuma surpresa, né? A gente falou isso ainda no programa de dezembro, no último programa do ano, a gente falou já que os números iam ser mais baixos, porque já os preliminares já tinham dado isso. Então, não tem nenhuma surpresa para quem já está seguindo isso daí. O que eu corroboro com a notícia é que, de fato, a pressão no mercado de trabalho está ficando mais apertada, especialmente em áreas mais dedicadas. Mas, você sabe muito bem a minha opinião sobre isso. Então, isso aí. Então, alguns pontos nisso aí. Primeiro que a população do Canadá, do Ocidente em geral, está caindo porque a taxa de natalidade é fraca, o pessoal não faz filho. Quem faz filho é imigrante. Só que aí tem um grande problema que não só o Canadá, mas outros países estão enfrentando, que tudo bem, a pessoa fala, vamos lá,
convidar os imigrantes, mas que tipo de imigrante está chegando? E é aí que entra o grande debate aqui no Canadá. Principalmente posso falar do Quebec, porque o antigo primeiro-ministro que aprovou a maconha e tal, ele e o pai dele tinha aquela teoria das portas abertas, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, só que a qualidade do imigrante que veio para cá acabou complicando a situação, porque muitos imigrantes chegam aqui, no Quebec principalmente, que chegou depois do convite do Trudeau, sem qualificação, e eles não fizeram nenhuma pesquisa, não sabem nada do Quebec. Na verdade, não muitos, mas alguns deles vieram para aproveitar do sistema e depois eles voltam para outros países que são o que a gente chama aqui de os falsos, pessoas que pedem asilo político, solicitantes de asilo político. Isso é um problema muito grande. Um outro problema na natalidade é que no Quebec, eu não sei nas outras províncias, foi muito interessante porque tem uma deputada aqui do Partido Liberal do Quebec que chama Marois Risky. E ela, para ter o filho dela, porque o Quebec ele paga eu não sei quantas vezes mais a inseminação in vitro, o Quebec paga. E ela teve os 2 filhos dela por causa da inseminação in vitro. Então ela defende muito essa pauta. E o mais interessante que teve nessa pauta aí foi que eu achei que quando ela falou, numa vez que quando saiu essa notícia, ela usou essa questão da queda da população no Canadá para falar da taxa de natalidade, que é muito importante. E, para uma surpresa, tem um partido aqui no Quebec, chama Quebec Solidário, que é um partido de esquerda, mais para a extrema esquerda, que aí a chefe desse partido, ela saiu para falar, eu entendo o ponto da Marois Risky, mas, então, ou seja, tudo que vem depois do mais, a gente invalida. Criticando, na verdade, que ninguém pode definir se a mulher quer ou não ter filho. Começou todo esse debate que não tem nada a ver, esse debate ideológico fora do... A conclusão dentro desse debate, que eu acho interessante e importante falar da taxa de natalidade e da queda da população, essas feministas mais radicais, que eles chamam de radical feminists, elas estão se matando entre elas mesmas com causas que não tem nada a ver, e da importância que a gente sabe, tirando toda a questão ideológica, a gente sabe que se um país não tem, a taxa de natalidade é baixa, todo mundo sabe qual consequência vai ser aí a próxima. Mas enfim, esse era o meu microponto da situação. Tá on fire hoje mesmo, hein? Então, já senti. Hoje eu quero só criar inimigos, mano. Meu foco hoje é criar inimigos e que venham me atacar. Que sigam meus maus. Criando treta e destruindo pontes. Exatamente, porque como é que eu falei? Não, tem uma frasezinha que eu falo que eu esqueci agora, que é uma boa camiseta também, mas não sei o que lá, e sanfona só toca quem sabe. Mas enfim, eu vou me lembrar e depois eu vou voltar com isso daí. E vamos falar dele, do Pierre Poilievre, que ele foi no Joe Rogan. A liderança conservadora defende tarifas em um podcast global. O líder conservador Pierre Poilievre gravou um episódio de mais de 2 horas com o apresentador Joe Rogan em Austin, no Texas, um dos maiores podcasts do mundo, com mais de 10 milhões de ouvintes por episódio. Poilievre disse que usou espaço para lutar pelos trabalhadores canadenses e defender a retirada das tarifas americanas sobre produtos canadenses. Durante a conversa, Rogan repetiu uma teoria conspiratória falsa sobre a paternidade de Justin Trudeau, e Poilievre corrigiu. O conservador defendeu a expansão do setor de recursos naturais, incluindo oil sands, minerais críticos e recursos nas ideias do Canadá virar o 51º estado americano. Rogan chegou a endossar abertamente Pierre Poilievre. Ele disse: se eu fosse canadense, votaria em você 100%, com certeza. O episódio marca uma virada na estratégia da mídia de Poilievre, que adotou uma postura mais aberta com diferentes veículos. Assim, interessante que foi quando o Joe Rogan, quando o Poilievre falou que ele ia no Joe Rogan, foi muito legal. Por quê? Porque ele já tinha sido convidado antes, mas as pessoas falam assim, durante a campanha, se você for lá no Joe Rogan, vai que os caras te colocam e tal, porque para ter um contexto, o Joe Rogan, ele gosta muito das artes marciais, de mix MMA, ele curte muito MMA, e o Poilievre também curte muito MMA, e o Joe Rogan, quem colocou o Joe Rogan em contato com o Pierre Poilievre foi o Georges St-Pierre, que é um grande lutador aqui do Quebec. Então, assim, todo mundo ficou, antes dele ir lá, falou assim, será que vai ser uma boa, vai ser uma... Todo mundo ficou lá, mas pode ser uma piège, pode ser uma armadilha e tal, não sei o quê. Só que o ponto é que o Poilievre foi muito bem.
Ele foi lá e, é lógico, todo mundo conhece o personagem de Joe Rogan e tal. Ele ficou 2 horas, que é muito longo, mas ele se saiu muito bem. O Joe Rogan, que tentou entrar nessa questão de que o Fidel Castro era o pai do Justin Trudeau, ele não entrou nessa, ele falou, não, isso não é verdade. Ele não criticou abertamente o Carney, realmente ele ficou ali, ele fez um papel muito interessante, que ele falou assim, não, o que seria? Roupa suja eu lavo em casa, eu e o Carney. Aqui eu não vou criticar o Carney, não vou criticar o Canadá. Eles falaram de tudo e falam muito de artes marciais, né, foi o grande foco, falaram pouco de política, na verdade, mas o Pierre Poilievre mostrou esse lado mais humano, mais assim, de um cara que muita gente não conhecia. E ele deu um negócio de fazer exercício com a bandeira do Canadá pro Joe Rogan. Foi interessante o exercício, permitem as pessoas de conhecer o Poilievre, mas só tem alguns tipos de pessoas que assistiram isso. Ou os caras que são fã do Joe Rogan e os republicanos, a galera que já é fã do Poilievre, que você está falando para convertido, e os jornalistas que assistiram para ver se ele ia fazer alguma falha, alguma coisa. Então só foi isso, porque quem não gosta do Poilievre não vai perder tempo. Eu, particularmente, não perdi 2 horas do meu tempo. Eu assisti alguns cortes aqui ali, mas não vou passar 2 horas escutando o Joe Rogan, o Pierre Poilievre falar do dia, enfim, pronto. Mas isso é o que fica aqui, foi importante. Ele não criticou, achei que foi muito interessante. Ele guardou a diplomacia dele. Ele falou que o negócio do Canadá ser o 51º estado não tem nada a ver, então achei positivo e bom ponto aí pro Pierre Poilievre. E como eu tava falando, sanfona e terror só toca quem sabe, e hoje eu tô pra tocar terror e sanfona. Então, eu escutei o podcast porque não sou um fã do Joe Rogan, mas eu queria ter ouvido a entrevista com o Poilievre. Concordo com todos os pontos que você falou. Fiquei até surpreso. Por um certo momento, assim, eu falei, nossa, que mudada, que guinada de posicionamento midiático dele. Mas foi muito bem. Eu acho que ele se portou como você espera de um líder do partido, né, defendendo o país quando tá fora. Ele não caiu nas armadilhas de Joe Rogan. Foi mais de uma, não foi só nessa do Trudeau. Mas eu achei que ele saiu com muita elegância no comentário sobre o Canadá ser o 51º estado. E falaram rapidamente. Eu vi que ele deu umas desviadas muito grandes sobre o Trump, falar do Trump também, então foi muito bom. Tem que tirar o chapéu. Eu espero que ele continue nessa linha, porque eu acho que ele tem muito mais a contribuir para o debate nacional se ele continuar trazendo discussões no mesmo nível que ele falou com o Joe Rogan. Então, quem diria, eu estou aqui defendendo o Pierre Poilievre. É isso aí. O Chuck Norris morreu, está nevando, então o mundo está acabando. É isso mesmo. É isso aí. E ainda, dentro do governo federal, o governo resolveu recorrer ao Supremo para defender o uso da lei de emergência do convoio de 2022. O governo Carney decidiu levar ao Supremo Tribunal do Canadá a defesa do uso da lei de emergências durante os protestos do Freedom Convoy em Ottawa, em 2022. 2 tribunais inferiores já declararam que o uso da lei foi ilegal e violou os direitos garantidos pela Carta de Direitos. Desculpe. O Tribunal Federal de Apelação concluiu que o governo não tinha motivos razoáveis para acreditar que existia uma emergência nacional. O caso foi movido pela Associação Canadense de Liberdades Civis, e os conservadores criticam o recurso como desperdício de dinheiro público. O ministro da Justiça, Sean Fraser, defende que o governo precisa garantir que tem as ferramentas necessárias para proteger a segurança dos canadenses em situação extremas. Quem não está lembrado, ou quem não está por perto para conhecer essa história, durante a pandemia, várias pessoas foram... um movimento que foi começado no oeste do Canadá, acabou trazendo vários caminhoneiros para a capital, aqui para Ottawa, e eles se estacionaram no centro da cidade. E especificamente se acomodaram na frente do parlamento. E não tinha mais tráfego andando para lá e para cá. E eles estavam protestando contra os mandatos do governo de vacinação obrigatória e tudo mais que estava acontecendo na época. Eles ficaram, não lembro direito quanto tempo eles ficaram ali, mas eles permaneceram por um longo período e tinha gente... Não foi
uma ocupação silenciosa. Na verdade, eles eram muito barulhentos, muita gente acabou tendo que sair de lá, porque não estava conseguindo dormir em alguns momentos. Eles faziam buzinaço durante o dia, durante a noite e tal. E, na realidade, isso tudo aconteceu por causa de um grande problema de descoordenação entre o governo provincial e o governo da cidade. O Ford, o prefeito da cidade, na época, não tomou as medidas que deveria, não entrou em contato com o Ford também lavou as mãos no autor do campeonato, e o problema é que tudo escalou e de uma maneira que o Justiniano precisou tomar uma atitude, porque ninguém mais estava conseguindo resolver aquela situação e a cidade estava parada. Já não bastasse a pandemia, mas a cidade também estava parada por causa daquilo. E acabou recorrendo por essa lei de emergências, que no fim das contas acabou trazendo força policial e desmantelando a ocupação, além de prender muita gente. Teve uso de cavalaria e tal, algumas cenas lá que o pessoal julga que foram excessivas, inclusive com os cavalos passando por cima de algumas pessoas, mas... Não, as pessoas que foram para baixo do cavalo. Foi o cavalo que passou por cima. As pessoas que foram para baixo do cavalo. Tá certo. Cavalo. Enfim, foi esse trala. Aí teve o julgamento, um monte de gente acabou sendo julgado. E o ato de invocar a lei de emergência também foi julgado. E agora é sua vez. Diga. Cara, eu acho que o governo federal tem que defender essa lei. O meu ponto do Free Convoy lá, eu acho que as pessoas foram lá. Quando você provoca uma ação, você tem que esperar uma reação. Se você não está pronto para a reação, o problema é seu, entendeu? Então, ou seja, as pessoas foram lá e quem acompanhou, eu acompanhei bem todo. Não sei se vocês lembram, mas demorou, porque os caras estavam lá, todo mundo ficou esperando e todo mundo falou, mas tem que tirar os caras. E o Trudeau, não vou pedir a lei esqueci o nome da lei de autoridade máxima que ele tinha, ficou embaçando e não sei o que. E a lei de emergência. A lei de e tal. E aí os caras falaram, não, tá bom, vamos tirar os caras. Os caras foram na mão, bem no estilo canadense, fizeram uma linha ali. Pessoal, por favor, amiguinhos, só faltou cantar aquela música. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Cara, vamos, por favor. E os caras lá querendo dar. Os caras achando que são punk, né, mano? E aí, enfim, eu acho que tinha que ter tirado aqueles caras, já tinha passado os limites. Coisa que o Quebec, porque o Quebec é ziga. Pra quem lembra, os caras tentaram fazer a mesma coisa que no Quebec, só que o Quebec falou assim: de sangue bom. É o seguinte, entendeu? Se vocês quiserem vir com o caminhão, beleza, tem a liberdade, mas ninguém vai parar não, vai ficar rodando. Eles fizeram lá, deram 2 voltas no centro, vi lá e pararam. Só que o Trudeau falou, não, deixa o povo chegar, somos amiguinhos, aqui é o mundo dos ursinhos carinhosos. E deu no que deu, tinha que ter arrancado mesmo e acabou a festa. Não pode deixar essas pragas se criar não, senão dá problema mesmo. Que teve problemas falam muitas pessoas idosas, reclamando que tiveram que pagar aluguel e ir para outro lugar porque os caras buzinavam, ninguém aguentava nada. Depois os caras deram de malandrão, levaram as crianças para servir um pouco de escudo ali. Foi toda uma estratégia muito mal feita ali. Eu acho que o governo tinha toda a razão de tirar. E quando eles começaram a tirar até com os cavalos, o pessoal foi falando para sair. Você não saiu, irmão? Beleza, então não foi o cavalo que passou por cima de você, foi você que foi pra baixo do cavalo. Sorte que o cavalo não cagou, porque é que os cavalos usam fralda, né? Já viu que esse cavalo com as fraldonas atrás pra não cagar na rua? Deu sorte pra essa galera. Isso é só o Canadá mesmo. Tem um cavalo com fralda, velho. E o CUSMA, ele está em xeque, porque o Canadá lista trunfos nas negociações comerciais com os Estados Unidos. Como as negociações do CUSMA, o Tratado do Livre Comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, se intensificando rumo ao prazo de julho de 2026, o Canadá articula seus principais pontos de pressão. Entre eles estão o petróleo bruto, 76% das exportações canadenses vão aos Estados Unidos, 76%. Ou seja, lembra daquele governo que falou que a gente ia ser super green e tal? Então, 76% das exportações vão aos Estados Unidos. Minerais críticos, fundos de pensão bilionários que investem na economia americana e a compra de 88 caças F-35. Os Estados Unidos exigem mudanças, incluindo maior acesso ao mercado de laticínios e o fim das regras que obrigam a plataforma de streaming americana a financiar conteúdo canadense.
Trump já ameaçou sair do acordo caso não consiga o que quer. O ministro canadense Dominic LeBlanc voltou a Washington para conversar com o representante comercial dos Estados Unidos. A janela política é curta. As eleições de meio de mandato americanos em novembro representam uma chance para o Canadá. Na verdade, o grande problema é que o Canadá ainda não conseguiu se impor nessa questão do CUSMA com os Estados Unidos. Todo mundo sabe que pouco importa o que as pessoas dizem, não tem como saber o que o Trump vai fazer, vai depender da cabeça dele, não do... Então é muito complicado tudo isso. O Carney já fez eu acho que um passo para trás enorme, porque lembra-se que fala, não, nós vamos cobrar, vocês conhecem o GAFAM? Nós vamos meter a taxa no GAFAM, vamos cobrar do GAFAM. Aí o Facebook falou, nós vamos tirar todas as publicações jornalísticas do Facebook. Não, vamos boicotar, né? Vamos boicotar. Tá todo mundo usando Facebook, tá todo mundo usando Netflix aí, e não deu nada. Aí o Carney falou, mano, eu vou deixar essa taxa aí. Tirou a taxa. E interessante que essa semana, foi ontem liberaram o governo do Quebec, apresentou o seu budget, né? Mostrou o budget do Quebec. E o interessante é que quem vai pagar a diferença dessa taxa vai ser a gente, né? Porque o Carney falou, deu para trás lá, mijou para trás, não tem problema, o cidadão paga. Mas o CUSMA é muito importante, todo e qualquer tecnicalidade ou qualquer coisa que possa provocar o Trump, todo mundo tem muito medo, todo mundo sabe que o mesmo Carney já mudou de ideia várias vezes, a gente viu com a questão do Irã lá, primeiro falou, não vamos ajudar não, o Canadá não vai, então nós vamos fornecer uma ajudinha, então tá todo mundo sem saber o que vai acontecer, esse é o ponto, ninguém sabe o que vai dar e tá chegando a data que é em julho, agora para ver se assina ou não esse acordão aí, o CUSMA. Eu acho que no fim das contas ele vai acabar arregando para alguns tópicos. Porque ambos estão numa situação muito delicada, né? O Carney tá indo de contra o Trump, mas o Trump também continua dessa maneira de durão dele, mas ambos sabem que eles têm muito a perder. Então, mas eu acho que, como você disse, quem vai perder ou vai ganhar, a gente não sabe, mas sabe que todo mundo vai perder. E o governo, uma atualização sobre a compra dos rifles de exército do governo federal. O governo federal acelerou a aquisição de novos rifles para o exército canadense, fechando um contrato inicial de $307 milhões como parte do esforço do país de atingir a meta de gastos de 2% do PIB em defesa, que é exigido pela OTAN. A compra antecipa o compromisso firmado com os aliados e faz parte de um investimento mais amplo em modernização das Forças Armadas. O anúncio acontece numa semana em que o governo também lançou outros contratos de defesa para empresas de Newfoundland e Labrador. É isso aí. Sabe? De onde será que ele está comprando esses rifles? Essa é a minha grande pergunta. Cara, olha só, eu acho tão grande a hipocrisia, às vezes, dos países do primeiro mundo. Ontem, eu estava conversando com um sociólogo que é especialista na Haiti, com uma entrevista lá na rádio, lá que eu trabalho, e aí ele estava me falando, a gente estava falando do Haiti, ele falando que o problema no Haiti agora é que tanto as gangues, as milícias, quanto a polícia estão com drone. E os drones, os caras estão fazendo de drone kamikaze. O cara transforma, põe bomba para atacar a polícia. E quem vendeu esses drones para o Haiti, sabe quem foi? O Canadá. Aí os caras falaram, o Canadá. Aí o Canadá falou assim, não, mas nós vendemos o drone para fazer o quê? Vigilância. Cara, mano, você achava que os caras iam pegar o drone? Não, é muito... Mas esse é a inocência do Canadá nessas questões. Mas enfim, só para fazer um paralelo aí. Muito juvenil. Juvenil total, leite com pera. E o Supremo reserva a decisão sobre a coleta de dados do Facebook, que é um caso histórico de privacidade. O Supremo Tribunal do Canadá reservou sua decisão em um caso histórico sobre se o Facebook, conhecido como Meta, pode ser processado em nome de milhões de canadenses pela coleta e compartilhamento ilegal de dados pessoais com terceiros.
incluindo a Cambridge Analytica, que a gente falou a semana passada. A decisão definirá se ações coletivas desse tipo são viáveis no Canadá e pode abrir precedentes para a responsabilização de grandes plataformas digitais sobre a privacidade. Só que só tem que dizer uma coisa aqui, que o caso, para quem eu li o livro, a gente falei do livro semana passada, e o Cambridge Analytica, na verdade o Facebook, cara, ele falou, eu vou pagar para quem quer, uma merreca para quem dá os dados, as pessoas dão. E hoje em dia, como a gente vê em muitos contratos, ou seja, não estou só falando da aplicação que você usa, o nego não lê o contrato do seguro, aí quando dá um problema o cara fala, opa, mas isso não está fazendo. Nego não lê o contrato quando compra o carro, aí quando dá um problema o cara, não, isso aí não está coberto. Cara, tem cara que não lê o contrato quando compra uma casa, velho. Tu imagina realmente, se a gente continuar dessa maneira, a gente vai lutar contra o Facebook. Tá bom, vai lá, vai tentar gastar seu dinheiro com o Facebook lá. Os caras têm um prédio de 20 andar só de advogado e um cofre cheio de dinheiro para isso. Então, de novo, eu acho que isso daí é uma causa perdida já. Essa questão dos termos que você falou de contrato, eu acho que tem duas situações, né? Primeiro, hoje em dia, eu acho que não tem uma desculpa nenhuma para você não ler contrato. Ainda mais com esse chat GPT da vida. Cara, se você tiver o mínimo de tempo, você joga o contrato nesse chat GPT e pede para ele descrever o que está coberto, o que não está coberto, suas condições. É o mínimo que você pode fazer. E a segundo ponto, que vai contra o que eu falei, eu acho que é uma desgraça. Porque mesmo se você parar para olhar e prestar atenção nos termos das coisas, você não usa nada. Sério mesmo, você não usa pacavina nenhuma. Porque tudo vai acabar te levando... Tudo vai chegar na conclusão que você é um produto, que você está sendo usado e que você não tem dinheiro nessa porcaria. Assim, eu tô falando desses serviços online, não quando você compra uma casa. Da casa continua sendo, leia essa porcaria. Mas eu acho que essas empresas de serviços hoje estão completamente sem noção já. E se a gente não fizer nada... Cara, você tem duas opções. Você fica o cara de fora ou você aceita. E o candidato do NDP, Avi Lewis, defende o ativismo passado diante de críticas. Avi Lewis, que é candidato ao comando do NDP federal, defendeu seu histórico de ativismo radical, incluindo o LIP Manifesto, rebatendo críticas de que sua política seria da subtração e não de soluções práticas. E o debate interno para a escolha do novo síndico do prédio continua no NDP. É isso aí. O que eu acho interessante nessas questões da galera da esquerda é que, assim, a galera da esquerda forçou tanto uma agenda que acabou passando dos limites. Todo mundo tinha aquela visão progressista de um Canadá socialista, não socialista, mas social-democrata, não socialista. Social-democrata. Só que o que acontece? Se a gente for ver o que é uma democracia social-democrata, onde as pessoas estão dispostas a pagar mais imposto, ok? Isso é social-democracia, você paga mais imposto, mas em contrapartida você tem o quê? Os serviços. E aí o que aconteceu? A gente vive, pelo menos é a realidade do Quebec, de várias democracias no mundo todo, que uma hora isso chegou no limite. As pessoas, o serviço, pelo menos aqui no Canadá, a gente não está no nível de serviço finlandês e daquela região. Então o que acontece? O problema é que quando começou a se colocar em questão essa filosofia de social-democratas, os partidos de esquerda como o NDP e o Quebec Solidário queriam continuar forçando isso. Não, tem que ser assim, tem que ser tudo gratuito, como se dinheiro desse em árvore. E eles acabaram encontrando uma realidade política bem diferente, que é o contexto atual da economia mundial. Dito isso, essas pessoas que eram ativistas e tal, eles não se adaptaram. Eles continuam gritando a mesma coisa sem levar em conta o contexto econômico que mudou radicalmente em todo lugar. Então o que acontece? Você acabou abrindo portas para o pessoal que fala assim, eu acho que isso não está dando muito certo. Só que agora, essa galera de esquerda está meio desperdida, porque eles ficaram tanto dentro dessa bolha, dessa câmara de eco deles, que hoje eles não sabem mais o que fazer. Então eles ficam, não, tudo bem, você pode ser ativista, pode ser o que for. Eu acho que todo mundo tem direito de falar o que quer, entendeu? Desde que você escolhe as palavras e o jeito. Mas não é à toa que está se crescendo
uma onda de direita no mundo. Não estou nem falando da extrema direita, porque eu tenho muita dificuldade quando, principalmente aqui no Quebec, o pessoal fala, nossa, nós não estamos mais o pessoal diz que nós não estamos mais numa democracia, isso aqui é extrema direita. Não é bem assim. Eu já falei com vários especialistas na rádio, pessoas que não são de direita, que falam, são pessoas que estudam o caso, falam, não tem esse negócio que a extrema direita está invadindo o Quebec. Tem o cucu o maluquinho ali da internet que faz uma coisa, mas não tem isso. Só que eles, a esquerda, insistem com esse vocabulário que é a extrema direita, que os fascistas, que os trumpistas do Quebec e do Canadá, e eles estão perdendo o debate no campo político. A questão da social-democracia está sendo colocada em voga, os partidos estão se adaptando e, infelizmente ou felizmente, essas pessoas que eram ativistas, que vão continuar com essa visão do NDP e do Quebec Solidário, tendem a desaparecer, porque não tem jeito, é a onda do momento. As pessoas estão se questionando sobre a social-democracia, as pessoas estão se questionando sobre a capacidade infinita do Estado de prover, sem falar do privado, e chega uma hora que isso vai gerar um debate de sociedade. É simples assim, não tem segredo. E o NDP não é à toa que está afundando aí nas pesquisas, não é à toa que o Quebec Solidário aqui também não conheço os partidos de esquerda de outras províncias, mas aqui o Quebec Solidário está se afundando também nas pesquisas e a tendência é continuar, mas enfim. E o Canadá, de novo a gente falou um pouco antes, assina a declaração conjunta com aliados para reagir ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. O Canadá aderiu a uma declaração conjunta com países aliados expressando disposições de auxiliar a desobstrução do Estreito de Hormuz, fechado pelo Irã após o conflito com Israel e os Estados Unidos, o que impacta diretamente os preços globais do petróleo. Então quem está indo lá encher a gasolininha, né, tá sentindo que tá quase no doisinho, né? Então é isso aí. O Trump acordou, falou tem que fazer. E o interessante que eu tinha falado anteriormente, o Carney falou não vou ajudar não. Aí depois falou então, sabe? É que irritar o cara, mano, também não é uma boa, né, velho? Porque vai que, né? Porque tem um cálculo, tá chegando aí, ó, o nosso acordo aí, então em julho, isso aqui, entendeu? Mas tudo isso é um jogo de xadrez 3D que o Carney tá jogando aí. Xadrez 3D. E assim a gente fecha nossas notícias federais e no próximo bloco a gente começa o nosso giro de notícias pelo país. Segura as pontas aí. Amareuske Ademare. A gente começa nosso giro pelo país. Na semana a gente começa na Fordlândia, partindo de Ontário já. E a primeira notícia é que Jennifer Penn se declara culpada de homicídio culposo na morte da mãe. Jennifer, cujo caso foi adaptado em um livro e documentário, se declarou culpada de homicídio culposo da morte da própria mãe, depois em um novo julgamento que deve ser ordenado. Pan havia sido condenado em 2014 por mandar assassinar seus pais. Seu pai sobreviveu e, após anos vivendo em uma mentira sobre sua formação acadêmica, o caso agora é amplamente conhecido no Canadá e no exterior. Sabendo dessa história dessa mulher? Não, eu não vi isso aí não acompanho isso aí não. Eu tô precisando, agora virou filme, agora eu preciso saber desse negócio. E Ontário encerrará o financiamento de 700 de consumo supervisionados de droga. O governo Ford confirmou o fim do financiamento para 700 de consumo seguros de drogas em Ontário, sob pressão de grupos comunitários e com justificativas de que os locais atraem atividade criminosa. Defensores alertam que o fechamento levará ao aumento do uso de drogas em locais públicos e mais mortes por overdose. O único centro de Niagara Region que atende usuários vulneráveis está entre os afetados. De novo, a gente falar, todo mundo entende que a contenção de danos, que fala, tem um contenção de danos, né? Essa contenção de danos realmente é uma realidade, tem estudos sobre isso. Mas negar a realidade do terreno, que dependendo de onde você coloca esse centro, você complica a vida do bairro, isso também é uma utopia total. E aqui no Quebec tivemos os exemplos, o cara fala, não, se eu chegar a colocar a porcaria a 100 metros numa creche. Alguém teve a boa ideia de falar, não,
Mas vamos colar por quê? É porque, lógico, porque segundo a ciência, quanto mais as pessoas se envolvem, elas cruzam pessoas de outros meios, elas vão se adaptar com isso. É bonito na teoria, é lindo. É que nem quando você faz faculdade de contabilidade. Você vai fazer a prova, se você fazer tudo o balanço, vai bater, o DRE vai bater, tudo vai bater. Mas quando você chegar na vida real mesmo lá, meu amigo, você vai aprender que o martelo e a marreta também tem utilidade dentro da contabilidade, entendeu? Então, por isso que assim, eu entendo a questão da ciência, de explicar, de falar, só que existe o contexto na realidade, velho. E na realidade as coisas são diferentes. A gente viu isso que aconteceu em São Francisco, a gente viu isso que aconteceu em Vancouver. Ninguém é contra, porque tudo bem, o cara tá afundado nas drogas, é uma doença, é uma questão de saúde pública, eu entendo tudo isso. Mas o grande problema é quando esses especialistas sabem a solução. E a solução, vamos dar mais droga. Na minha cabeça, na minha ignorância, vou colocar assim, você chegar para um cara que já está na dificuldade, que nem quando você faz um programa de ajuda, seja qual for, de subvenção, de grana. O projeto do programa, a maneira de você saber se o programa está funcionando é quantas pessoas estão saindo desse programa. Se você faz um programa de ajuda temporária, se continua aumentando, não vai fazer, peraí, mano. Peraí, tem alguma coisa errada. O negócio é pro cara vir, dar um tempinho. Agora, se está aumentando. Entendeu? Então, isso tudo também. O questionamento da funcionabilidade. Nem existe essa palavra, da funcionalidade, eu acho, né? Estou inventando palavra aqui. Mas o questionamento da funcionalidade desse centro faz parte do processo. E se as pessoas chegaram ao consenso de que não está dando certo, tem que fechar e tem que se procurar outra coisa. Porque eu acho que não pode ficar nessa... Não, porque todo mundo tá... o caso em Portugal deu certo. Cara, é outro contexto e teve problemas também lá em Portugal. Ponto. E eu tô de apoio, fecha isso mesmo. Pronto, hoje eu tô tocando sanfona do terror. Vamos inventar um terror puro. E violações da Carta pelos Serviços Policiais de Ontário derrubaram centenas de processos. Um novo relatório revelou que violações dos direitos garantidos pela Carta Canadense dos Direitos por parte de forças policiais de Ontário resultaram no descarte de centenas de casos criminais. O documento aponta padrões sistemáticos de busca e apreensão ilegais e coleta inadequada de provas. O resultado é que acusados acabam sem responsabilização. O relatório critica a formação e supervisão das forças policiais e pede reformas urgentes. Olha aí, cara. Você está querendo dizer que os caras estavam pegando as coisas... Eita, lá. Nossa, todos meus anos assistindo CSI foram pro cacete agora. Velho, você tá ligado que o polícia, né, velho? É interessante porque tem aquela visão de túnel, né? Que às vezes o cara acha que é uma coisa e o cara... vai lá, isso. Então, e lógico que tem aquela... O cara quer fechar o caso dele, mano, aí o cara vai dar apertadinha. Só que o problema é isso, num Estado de Direito, que é o que nós vivemos, se você fez isso, como aconteceu aqui no Quebec, teve um caso que o procurador, que trabalha para o Estado, para a coroa, e a defensora, os dois advogados ali, o procurador estava tendo um guaré-guaré, entendeu? Estava se pegando ali na paradinha. Só que ao invés de chegar e falar assim, eu não posso pegar esse caso porque eu tô pegando o pegadorzinho ali, o pegadorzinho fala, eu tô sendo pegado pela pegadinha, eles falam, vamos não, né? A gente não vai falar do caso. Ou seja, conclusão, descobriram o affair e o cara que era um criminoso lá lascado, o cara foi solto. Por quê? Porque eles contaminaram a parada. Então, mano, pelo amor de Deus, né, Poli? Galera, pelo amor de Deus, galera. A galera, eu vou falar, tem cada coisa. C'est toute une culture de la haine, quand même, que celle des médias sociaux. Tô trabalhando de novo aí. Eita, nós. Em Itaquera tem essas coisas, né? Itaquera tem. Não, Itaquera não. Itaquera, a polícia de Itaquera, velho. Você já viu você lembra da piada da Rota, né? Aquela piada da quinta série fraca. Não sei se você lembra. O cara do coelho? É, do coelho. Você já escutou, né, mano? A Rota é isso aí, cara. A Rota bateu o FBI, CIA, KGB, bateu todo mundo. Porque é a Rota, velho. É assim que funciona. Eu já contei essa piada pros caras que não conseguem entender. Eu falei, pô... Não, se você não morou em Itaquera, na Zona Leste, você não conhece a Rota, velho, você não sabe, você não tem o contexto. Você, como diz minha filha, pai, você não tem a ref. Não tem a ref. Pai, você não tem a ref, pai. Quer saber de ref, mano? Eu falo pra minhas filhas, a gente tá indo pro Brasil agora, eu quero ver vocês ter a ref lá agora. Aí eu vou falar isso pra vocês, vocês não tem a ref. Vocês não tem a ref. Mas sigamos o cigamento, fala aí. Te soltar no bumbo ali no centro de Itaquera, cara.
Deixa elas achando que estão espertas. E o caso Umar Zamir, que é um pedido de Ford para que a juíza se desculpe aos policiais, divide alguns especialistas. O caso de Umar Zamir, que foi absolvido de matar um policial com um carro após um incidente confuso durante a perseguição, voltou ao centro do debate político em Ontário. O primeiro-ministro Doug Ford pediu que a juíza responsável pela absolvição se desculpe com os familiares do policial morto. O Tribunal Superior disse que o pedido é inapropriado e antiético. Um relatório da Polícia de Ontário sobre a conduta de policiais ligados ao caso está gerando controvérsia. O problema do Ford, cara, é que é o seguinte, ele entendeu, como o Trump, a força da imagem na política. Ele entendeu que a política é um teatro muito interessante que vive com regras de télé-réalité. De télé-réalité em francês, como fala? Como chama isso? TV... Nossa, o branco... esses programas que a gente segue a vida das pessoas. Ele entendeu isso daí do jeito que o Trump entendeu. Então, você colocar, se você tirar o nome do Ford, tirar o caso daí, é um político, entendeu? É um político que representa uma província, que nessa província você tem a divisão dos poderes. Tem um judiciário, tem um legislativo, tem todo mundo lá. E cada um é independente, cada um cuida da sua. É porque aí só que ele faz? Ele vê lá, e isso daí ele faz porque ele joga pra, ele realmente joga pra galera. Ele fala assim, vou jogar pra galera, aí, porque ele faz um sinal como conservador, ele faz um sinal pros policiais, ele faz um sinal pra toda essa galera que achou um absurdo que aconteceu sem conhecer os detalhes, os meandros que envolvem todos o processo. Então, quer dizer, eu acho um absurdo o cara fazer isso justamente pelo fato de que ele tá entrando... Porque do mesmo jeito, você imagina se um juiz começar a falar, eu acho que essa política sua aí, meu irmão, tá zoada, hein? Eu acho que esse seu deputado... Não pode, cara. É por isso que existe a divisão de poderes. Por isso tem o legislativo, o judiciário, e tem isso, tem uma razão para existir. Agora, se você não está contente, você como primeiro-ministro, você não é um cidadão comum. Um cidadão comum pode chegar e falar, pera aí, mano, achei isso um absurdo. Mas agora o primeiro-ministro que representa a província começar a dar pitaco nas questões judiciais, isso é muito, muito perigoso para a democracia, na minha opinião. Fordinho faz tudo para poder ganhar uma popularidade, é isso que eu digo. Ele gosta. E a província de Ontário planeja um sistema integrado de prontuários médicos primários. O governo de Ontário anunciou planos para criar um sistema conectado de prontuários médicos para cuidados primários, buscando facilitar o compartilhamento de informações entre médicos e reduzir redundâncias nos atendimentos de saúde. Estamos chegando no Canadá do G7. Estamos chegando, não estamos lá ainda. Estamos quase. E a demanda, de novo, como a gente sempre salienta por aqui, a demanda em bancos de alimentos quase dobrou desde a pandemia em Mississauga. A organização de Mississauga reportou que a demanda por alimentos nos bancos de alimentos quase dobrou desde a pandemia, refletindo o aumento do custo de vida que afeta especialmente famílias de baixa renda na grande região de Toronto. Tenso. E a gente sempre continua dizendo, né, cara, se você puder doar alimentos, você sabe que tem muita gente que está em necessidade disso daí. E a última da Fordlândia, né, é que ele, o Doug Ford, expandiu as regras do traga o seu próprio drink para eventos culturais ao ar livre. O governo de Ontário vai expandir as regras que permitem o consumo de bebidas trazidas pelos próprios participantes para eventos culturais e ao ar livre, numa ampliação das políticas de liberalização do álcool iniciada nos últimos anos. Cara, o Ford é uma figura interessante, né, cara? Interessante é o mínimo que eu poderia dizer. Quando ele estava se candidatando a premier, ele começou com a campanha da cerveja $1. Aí ele começou, não, agora vamos mudar, a gente precisa tornar isso daqui acessível para todo mundo. Então não vai ser só a loja de Ontário que vai vender. Qualquer mercadinho vai ter. E agora a meta é todo mundo poder beber onde quiser. Eu acho que se existe um padrão no que ele está fazendo, tem a ver com álcool. Senhora, é brincadeira. Esse é o nosso Fordito.
Mas sai pras prairies, né? Sai pras prairies. Vamos pras prairies. As prairies é coisa linda, né? Porque Saskatchewan ela projeta um déficit. Olha aí, falando de vidas, né? A gente tem que falar de vidas. Saskatchewan, o governo Saskatchewan do partido do Saskatchewan Party apresentou o seu orçamento de 2026-2027 com um déficit de 819 milhões de dólares e projeta voltar ao superávit apenas em 2031. O ministro Jim Hayter justificou sem aumentar impostos ou cortar serviços, optou por gastar para proteger os serviços públicos numa época de turbulência global. O orçamento contempla mais de 2,5 bilhões em medidas de acessibilidade e redução de impostos pessoais sobre os primeiros 65 mil dólares de renda e expansão das salas de aula especializadas. A posição do NDP criticou o governo por ter prometido um superávit no ano anterior e entregar um déficit de 1,2 bilhão no ano fiscal atual. Isso é uma vergonha, né, mano? Isso é uma vergonha daquela, né, meu? Tá doido, velho. Tá louco. Você acha que não pode ser? E a premiere... Ah, meu Deus do céu. Já começa na tristeza, né? E a premier Daniela Smith defende voo de graça em jato saudita. Eu preciso continuar? Eu vou continuar. A premier de Alberta, Daniela Smith, confirmou que aceitou um voo em um jato privado do governo saudita durante uma viagem de delegação comercial. Smith defende que o convite veio de um parceiro legítimo e que não havia alternativa mais prática. O NDP de Alberta a acusou de demonstrar privilégio e falta de transparência. A viagem ocorre num contexto de busca de Alberta por parceiro para exportações de gás de coefeito. Sabe aquela história quando o cara vê o cocô assim na rua, ele, em vez de pular, ele pisa e esmaga o pé assim e sai arrastando? Tem a impressão que a Dani tá nessa pegada. Não sei porquê. Mano, que loucura, velho. Que parada doida isso aí, uma parada meio doida isso aí. E Alberta, as cirurgias ortopédicas podem ser canceladas em massa por disputa salarial com médicos. Médicos hospitalares de Alberta avisaram que o cancelamento em massa de cirurgias ortopédicas podem ocorrer nas próximas semanas, caso uma disputa de compensação com o governo provincial não seja resolvida. Os médicos conhecidos como hospitalistas dizem que são subpagos em relação a colegas de outras especialidades. Pacientes aguardando cirurgias de quadril e joelho seriam os mais afetados. Isso eu acho que isso, cara, na verdade, eu acho que isso daí é fazer o paciente de refém, mano. Isso eu acho uma sacanagem, porque você chega, isso aí, mano, não, velho, não dá, mano. Você sabe que tudo bem, eu entendo, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer, eu entendo tudo isso, mas, velho, colocar as pessoas assim de refém não dá, pra mim não dá. Não tem, cara, é um duplo facepalm esse negócio. Não dá. O governo e os médicos fazendo isso, cara. E ainda em Alberta as coisas não continuam boas porque segunda semana de restrições de água em Calgary. A cidade está na segunda semana de restrição de abastecimento de água por problemas em uma estação de tratamento. O uso havia diminuído, mas voltou a crescer, preocupando autoridades municipais que pedem cautela no consumo. Puta lareira, Calgary, me ajuda a te ajudar. Tá difícil, cara. Nossa. Ai, cara. E Calgary aprova 631 milhões para repassar o sistema de água que é envelhecido. O Conselho Municipal de Calgary aprovou um aumento de 631 milhões de doletas no orçamento para reparar e modernizar a infraestrutura hídrica da cidade, incluindo a estação Burst Paul, que causou restrições atuais. O que posso dizer? E a última das prairies, lá na nossa querida Manitoba, as tarifas da Hydro vão continuar subindo por mais 2 anos. O regulador de Manitoba decidiu que as tarifas da Manitoba Hydro vão continuar aumentando por mais 2 anos, seguindo a tendência de alta de custos de energia que afeta residências e empresas em toda a província. Um abraço para os nossos queridos ouvintes de Manitoba, a gente espera que vocês estejam bem. Não tem mais nada a dizer, né, cara? Saltou o campeonato. Vai falar o quê? Só adianta
chorar, né, mano? Só adianta chorar. Não tem mais nada pra dizer. E vamos pra lá, pra terra da rainha, lá pra joia da coroa? Joia da coroa. British Columbia, porque a British Columbia contratou 417 profissionais de saúde dos Estados Unidos em um ano, resultado da crise americana. A British Columbia revelou que contratou 417 profissionais de saúde dos Estados Unidos em um ano de esforço intenso de recrutamento. A fuga de profissionais americanos se acelerou com as políticas da administração Trump, que cortou fundos federais de saúde e gerou instabilidade no setor. Médicos, enfermeiros e especialistas americanos estão migrando para o Canadá em busca de estabilidade. O governo provincial diz que a estratégia está funcionando para preencher lacunas críticas no sistema de saúde da British Columbia. Cara, se ligou nas paradas, mano, é os gringão vindo trabalhar, mano. Aqui não vou imaginar a alegria de quem tá perdendo. Mano, mas tá uma briga feia essa de. Tá tipo. Como é aquela brincadeira que a gente fazia? Rouba ladrão. Mano, tá todo mundo roubando médico e pessoal de saúde de todo mundo, velho. Não tem mais respeito, mano. Não tem mais respeito. Rouba ladrão. De onde você tirou essa, velho? Mano, a gente é Itaquera, né, mano? Faz muito tempo que eu não brinco com esse negócio, cara. Porra. Itaquera é pros fortes, né, mano? Tinha esquecido dessas coisas. Olha só, encontrei um ponto onde Belém e Itaquera tem em comum, a gente comprava a mesma coisa. E ainda em British Columbia, a província aumenta a indenização para vítimas de imagem íntimas não autorizadas para 75 mil doletas. Olha só, o governo da província aumentou o teto de indenização que vítimas podem reivindicar em casos de imagens íntimas compartilhadas sem consentimento, os chamados deepfakes ou revenge porn, para 75 mil dólares canadenses. A mudança vem após uma discussão pública intensa sobre o tema, reforçado por um caso em Nova Scotia, onde um homem foi absolvido. O Canadá e suas províncias estão fortalecendo a legislação nesta área. Cara, antigamente eu dizia assim, não, você tem que ficar de olho porque você não pode dar bobeira, senão as pessoas usam mesmo a sua imagem, etc. Hoje em dia você não precisa mais, velho. Tá ali esse troço e os caras colocam um robô desse daí e danou-se. Eles usam a sua imagem, acabou. Esquece. Cara, não, esquece. Não tem mais. Esquece, acabou. Já perdi essa guerra aí. E o preço da gasolina em Vancouver passa de 2 doletas por litro e a tendência é continuar going up. O preço da gasolina em Vancouver ultrapassaram 2 dólares por litro e analistas projetam alta continuada impulsionada pelo aumento do preço do petróleo bruto em consequência do bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Mas o pior de tudo isso, cara, é que esses caras eu não quero acusar ninguém, entendeu? Não tenho provas de que existe cartel dos postos de gasolina aqui no Quebec, nem lugar nenhum do Canadá. Mas o problema não é subir, cara. O problema vai ser quando começar a acabar essa paradinha aí, os caras descer, porque os caras vão continuar. Não, calma, ainda não tá tudo estável. Peraí, vamos abaixar. Você vai ver, escreve o que eu tô falando aí, cara. Escreve o que eu tô falando aí. Não quero escrever, porque eu não tô afim de ver esse futuro. Um dia de cada vez, Pé. Um dia de cada vez. Eu tô igual o A hoje em dia. Um dia de cada vez. 2 pilas já passou. Ai, tranqueira. Vamos lá, né? E a maternidade de British Columbia estão em colapso. Especialistas alertam para a diversão contínua de pacientes. A Sociedade de Obstetras e Ginecologistas de British Columbia emitiu um alerta sobre o aumento de diversões quando hospitais redirecionam pacientes em trabalho de parto por falta de leito, pedindo ação urgente do governo provincial para resolver a escassez de pessoas na maternidade. Contratar 400 e poucos caras dos Estados Unidos? Não tá vendo, não tô entendendo esse negócio, cara. Não tô entendendo. Como assim? Não tá faltando? Tá faltando uma tinha. Cara, eu sou muito burro pra entender essas coisas, cara. Cara, você não vê. Você tá desesperado, japonês. Relaxa, mano. Relaxa. Deus. E o primeiro-ministro de British Columbia se opõe à expansão do Programa Federal de Trabalhadores Estrangeiros Temporários. O primeiro-ministro de British Columbia, David Eby, sinalizou que não apoiará uma possível expansão do Programa Federal de Trabalhadores Estrangeiros Temporários, citando preocupações com salários locais e condições de trabalho. Tá bom, se ele for lá, ele
trabalhar e pegar as frutinhas, beleza, não falo nada. Se foi ele e os amigos dele. Agora, mano, não tem como passar disso. Não tem, cara. Eu já falei, já repeti essa história aqui. Eu lembro durante a pandemia. Os caras chegaram e falaram: não, tá com o negócio de trabalho do temporário, não tá dando pra ter visto. Aí um cara que tinha uma plantação de morango falou: não, abriu aqui, ó, pros jovens do Quebec ter oportunidade, vim aqui. Mano, os caras não duraram 3 horas no campo, agachado na corcunda lá pra pegar o moranguito, tá? Os mexicanos vêm, passam meses colhendo então assim, vai se privando essa galera, vai dar muito certo o plano aí, vai. Vai dar, tá. Quero ver o Web catando moranguinho. Ele vai catar um, tirar uma foto e foi embora. Quero ver quem vai ficar lá fazer o resto. Vai ser igual o Ford, andando de caminhonete, limpando tudo. Disse, não, deu uma cavada, tirou uma foto e disse, fiquem aí, otário, não vou cuidar desse negócio. Ai. E agora a gente vai fazer uma transnacional, porque a gente vai direto do Pacífico, vamos pro Atlântico. Direto pro Atlântico, ali em New Brunswick. Abraço, Brian. E a província apresenta um orçamento com cortes. Eita porra. O governo Holt apresentou seu novo orçamento numa semana agitada. Enquanto evitou cortes no ensino superior, anunciou que gastos com saúde não serão blindados. Agricultores reagiram com indignação ao corte do serviço provincial de veterinários. Além disso, o governo anunciou um pedágio na principal rodovia, gerando queixas dos moradores de Nova Escócia que dependem da rota. O orçamento também inclui investimento em turismo e energia. Eu chamaria isso de gestão municipal esquizofrênica. O cara deixou dinheiro para o ensino superior, tirou dinheiro da saúde, deixou dinheiro no turismo e na energia. Tem angu nesse caroço. Tem caroço nesse angu, cara. Como diria o outro, tem método. Tem método nisso aí, mano. E a Nova Escócia, um adolescente, presa por planejar ataques à escola com jovens do Manitoba. Autoridades de Nova Escócia prenderam uma adolescente de Bridgewater acusada de planejar ataques a escolas em colaboração com um jovem do Manitoba. O caso assustou pais e estudantes. A polícia disse que monitorava as comunicações entre os dois. É mais um caso, uma série recente de ameaças a escolas no Canadá. Tá. De novo. É preocupante quando começa essa parada aí, meu. Não queremos... Mano, a gente já fala aqui sempre, né, que o Canadá não é mais o mesmo, mas tá cada dia mais, digamos assim, estranho, para não falar outra coisa, né? Te mandei essa notícia essa semana, né? Que aprovaram aí, né, cara? E agora você vai ter o direito de se defender se alguém entrar na sua casa. O negócio tá ficando complicado, cara. Alguém tá copiando algumas emendas aí, velho. Assim, não. E o tráfico de trabalho em Nova Escócia. Um imigrante veio com um sonho e virou vítima. Puta lá, merda, realmente. Hoje é o Canadá 107. A RCMP de Nova Escócia revelou um caso de tráfico de trabalho envolvendo um imigrante que chegou ao Canadá com esperanças de uma vida melhor e foi explorado por empregadores. O caso levanta questões sobre vulnerabilidade de trabalhadores imigrantes e as redes de exploração que os alvejam. A polícia aconselha imigrantes a denunciar situações de abuso. Pessoas, o cara que fez isso foi um desgraçado e vai queimar no inferno? Talvez. Mas não se deixe... Eu sei que muita gente acaba imigrando porque não tem escolha, não tem opção, e o troço é muito, muito duro e tralalá. Mas, pessoas, se vocês tiverem oportunidade, não for o seu caso, se você não tiver esse caso de desespero, preste muita atenção em quem você vai confiar. Procure referências, porque tem malandro aí dizendo que é consultor de imigração. Tem muito desses gados e tem. Não acho que o Canadá e tal, que o pessoal, todo mundo é gente boa, não. Fique de olho aberto, porque tem malandro e sem vergonha em tudo que é lugar. Isso é verdade. Uma pesquisa em New Brunswick, a bateria de larga escala poderia substituir plantas de gás por metade do custo. Uma empresa de armazenamento de energia propõe substituir a planta de gás do
Tantramar, no New Brunswick, por um sistema de baterias de larga escala que custaria menos da metade, um modelo potencialmente replicável em todo o Canadá. Olha aí, tá vendo? Estamos perto do G7 de novo, estamos subindo aí. Às vezes a gente sobe, né? A gente mudar o nome desse programa para ser a Montanha Russa do Canadá. E ali, fomos para Newfoundland, nossa última parada nas Atlânticas. Uma notícia de que a auditora-geral aponta estagnação de moradias sociais enquanto listas continuam a crescer. A auditora-geral de Newfoundland e Labrador concluiu que os programas de habitação social ficaram estagnados enquanto as novas listas de espera cresceram, pressionando ainda mais famílias de baixa renda numa das províncias com menor custo de vida do Canadá. Olha aí, é aquela história que a gente fica falando, né, cara? Quando é interessante, quando as coisas estão chamando atenção, beleza. Mas quando o troço começa a feder, né? Então o troço esquece, o que não vai, não, veja bem, não é bem assim, temos problemas, blá, blá. Cobrem, não é cubram, cobrem das pessoas, porque representantes do povo estão por aí pra isso. Entrou a pé, é agora? É a hora? É agora, mano. Quebec e City. Porra, mano, aqui é nós. Tá ligado que o Quebec é uma coisa que não tem egar, não tem igual. Porque o orçamento pré-eleitoral, teve um orçamento pré-eleitoral, do Quebec, foi um déficit de 8,6 bilhões, porque ele tirou o fundo dos jovens. Um déficit de 8,6 bilhões sem grandes promessas. O ministro de Finanças, Éric Girard, apresentou o orçamento de 2026-2027 de Quebec com um déficit de 8,6 bilhões de dólares, uma melhora em relação aos 9,9 bilhões do ano anterior, com eleições provinciais em outubro e a CAQ ainda sem seu líder após a renúncia do primeiro-ministro Legault. O orçamento foi deliberadamente moderado, sem grandes brindes eleitorais, que foca na habitação acessível, 751 milhões, para construir somente 1.000 unidades em todo o Quebec, combate à violência conjugal, conversão de 5 mil vagas de creche não subsidiadas, que também não é nada, e medida de custo de vida. O maior risco apontado é a renegociação do CUSMA. Se o acordo falhar, uma recessão está nos cenários projetados. Ou seja, saiu aí porque o Legault está vazando, aí o ministro de Finanças, o Messias Girard, deixou aí fez o seu budget, mostrou o seu orçamento, não teve nada, não teve presentinho, não teve cheque, não teve redução de imposto, não teve nada disso. E o que a gente sabe é que o que foca é que ele deixou uma grana para o próximo primeiro-ministro, que vai ser eleito agora no dia 12 de abril, caso ele queira fazer algumas promessas, ou seja, ele colocou essa grana para eles. E tem outra coisa interessante aí nesse budget, que na verdade o déficit está enorme, né? Porque não podemos esquecer que quando a CAQ entrou no poder em 2018, há 8 anos atrás, eles tinham um superávit de 7 bilhões, entendeu? E agora eles deixam um déficit de quase 9. Mas eles falam, não, mas é o seguinte, em relação ao PIB, nós estamos melhor que todas as províncias do Canadá, porque a dívida em relação ao PIB dá 1,1, enquanto na França é 7, nos Estados Unidos é 12, tudo bem. Só que o problema é que não é isso que as pessoas estão sentindo. E uma pior ainda é que o Legault falou assim, não, quando ele apresentou o budget, ele mostrou, eu estou deixando a casa em ordem. Espera aí, mas se você chegar, você tem uma casa, entendeu? Que você construiu. Aí você fala, eu falo pro seu filho, deixa a casa em ordem. Tá bom, ele vende todos os móveis, ele doa todas as suas coisas, aí chega a casa vai estar em ordem, tá limpa, não tem nada dentro da casa, a casa não tem mais nada, só tem dívida. E é isso que a gente tá vivendo aí com a CAQ, mas tá acabando. E os proprietários do edifício no Centro Velho de Montreal é acusado de 7 homicídios culposos depois de um incêndio fatal. O Ministério Público do Quebec anunciou que o proprietário de um edifício histórico no Vieux-Montréal, onde o incêndio matou 7 pessoas em 2023, vai ser formalmente acusado de 7 contas de homicídio culposo. As famílias das vítimas descreveram a espera pela justiça como agonizante. O caso expôs lacunas graves na fiscalização de imóveis históricos em Montreal e gerou pressão por reforma nas normas de segurança contra incêndios. Que treta, hein, cara? Então, isso aí foi uma treta porque todo mundo lembra, não sei se vocês lembram, teve um incêndio que teve aqui no centro de Montreal e foi muito triste porque
as pessoas morreram porque ele é dono de vários imóveis, e uma das meninas que morreu, que era uma adolescente, uma jovem adolescente, ela estava tentando ligar pro pai dela e ela entrou num quarto que não tinha nem janela, pra você ter ideia. Ele transformou num quarto que não tinha nem janela. Então, ou seja, dizem que foi, pelo que estão investigando, porque existe uma vaga de extorsões, estão tentando pegar, e os caras tacaram fogo, infelizmente morreu turista francês, enfim, não foi ele que tacou fogo, não foi ele que não tem nada a ver, mas a justiça conseguiu colocar ele como pela falta de vigilância que ele teve ali, então ficou bem chato, e ele agora vai ter que responder por isso aí. Mas de novo, não foi ele que tacou fogo, não foi ele acusado que fez isso, na verdade foi uns bandidos lá, os imbecis que fizeram e acabaram aí custando 7 vidas aí. E como o Quebec aqui, o negócio aqui é punk, ó, um ex-deputado do Bloco Quebecois foi preso por crimes sexuais contra menores. Um ex-parlamentar do Bloco Quebecois foi preso e acusado de crimes sexuais envolvendo menores, não identificado publicamente no momento da prisão por questões legais. O caso chocou o ambiente político federal. O Bloco manifestou repúdio imediato. Ele era um deputado e ele foi pra cima do moleque aí e ficou todo mundo. Ele acabou sendo pego com a boca na botija e agora vai ter que se explicar pro homem da capa preta. Mas o pior de tudo isso é que você vê políticos assim, não tem jeito. Você decidir pra política, meu irmão, você tem que ter realmente não tem jeito. Você tem que ter uma conduta irreprochável, eu ia falar, mas tem que ter uma conduta acima de todos, não tem jeito. Enfim. Não consigo nem lembrar, nem associar a palavra que você está achando. Incontestável. Incontestável, obrigado. E 2 homens presos no aeroporto de Montreal depois do incidente em um voo e um alerta com caça. 2 homens foram detidos no aeroporto internacional Pierre-Elliott Trudeau depois do incidente a bordo do voo que motivou o scramble de caças militares. O caso, envolvendo inicialmente um pacote suspeito, não representou ameaça de segurança, segundo as autoridades. O que foi essa treta? Eu vi rápido, mas não consegui ler a notícia, cara. Então, o que aconteceu foi o seguinte, velho. Para resumir a paradinha. Os caras estavam indo lá pro aeroporto, né? Um avião chegando, aí daqui a pouco os caras colocaram o sistema de ataques e aí daqui a pouco foram 2 caças apoiando ali o avião, falando tipo, mano, aquela coisa de filme, desce senão nós vai derrubar e pá, não sei o que. E foi um caos geral, fechou o aeroporto, fechou tudo, foi um pandemônio. E aí que foram descobrir que na verdade um dos caras que estava nesse voo, ele roubou as milhas aeroplano do cara, de uma outra pessoa para voar. Foi uma fraude. Entendeu? Foi isso, foi uma fraude. Só que os caras aqui os caras falaram, não pode, a gente não pode dar mole, tem que ir para cima mesmo. E aí os caras, foi tudo por causa de um fraudador que queria fazer uma viagem, roubou os aeroplanos de uma outra pessoa. Só que o problema é que agora a grande pergunta, porque tirar um caça para fazer ele voar custa grana. E agora estão vendo se os caras podem processar civilmente o espertão. Mano, vai ficar cara essa conta aí, velho. Vai ficar bem cara se você for ficar com essas palhaçadinhas aí. Mas assim, foi isso que aconteceu, na verdade. Ninguém sabia direito o que era. E depois ficamos sabendo que era essa parada aí, o piçonhento aí do fraudador que acabou enchendo o saco de todo mundo. Mas não entendi a treta, assim, quem foi que chamou os caças? Foi a Air Canada? Não, foi porque eles têm um protocolo que ele estava sendo investigado já, esse cidadão aí. E aí quando eles começaram o protocolo de ir atrás lá, e, mano, envolveu o GRC, Exército, é todo um protocolo que eles têm de alta, mas tudo isso para pegar um fraudador, Zé Ruela, mano. Foi que deu aí. O cara que tá roubando milha acabou disparando os jatos, velho. Jato, e agora talvez vai ter até que pagar pra ficar esperto, deixar de ser zonzo. Vai ficar caro. Genialidade. E não tem nada em Quebec essa semana? Não, era o que mais aconteceu, porque o Quebec teve isso que parou o Quebec, teve o Bud também que parou o Quebec,
E o ventania que teve aqui que acabou com metade do Quebec também. Mas isso aí é... Então foi tudo que aconteceu no Quebec essa semana. Não teve nada demais, não. Semana light. Teve uma mulher que perdeu de novo, mas eu não falei porque a gente tá acostumado a mulher que de novo foi fazer o imposto de renda dela, descobriu que ela tava morta, ela tá se matando pra se explicar no federal que ela tá viva, mas isso aí a gente já tá cansado de... Ai, que desgraça. A gente segue pro nosso último bloco de notícias, que é onde a gente fala dos territórios. A gente vai direto ali para Yukon. Sempre tem a notícia de Yukon, mas questão de colocar. O território de Yukon apresentou um orçamento com déficit de 82 milhões e culpa o governo anterior. Óbvio. O novo governo do Yukon Party apresentou um orçamento com déficit de 82 milhões de dólares canadenses e o primeiro orçamento desde a eleição do partido no final de 2025. O premier responsabilizou os gastos excessivos do governo liberal anterior pela situação fiscal. O orçamento prioriza a infraestrutura e serviços básicos para as comunidades remotas do território. Não vi o resto, só conferi a notícia, mas já estou do lado do orçamento, porque está priorizando o que precisa, né? Infraestrutura em primeiro lugar. E no território do Noroeste, o custo de aquecimento a óleo pode subir com a guerra no Oriente Médio. Residentes do território do Noroeste que aquecem suas casas com óleo combustível podem enfrentar contas mais altas com o aumento nos preços globais de petróleo, de novo causado pelo bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Então, nada de novo, todo mundo sabe que vai sobrar para quem? Para nós. Como sempre. E assim a gente fecha nossas notícias desta semana e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Caba-na-açúcar. Você sabe, doce é Brazilian Pastries. E a Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ouro que todo mundo conhece já. A gente já cansou de estar falando. Que faz esses doces maravilhosos, esses quitutes que todo mundo adora. Então, se você não conhece a Brazilian Pastries ainda, vá lá, entra no Instagram deles. Tá no Brazilian Pastries Ottawa, onde você pode ver todas as delícias que a dona Carla é responsável. E para você não ficar só na vontade, você sabe, né? Vá lá no site deles, no brazilianpastries.com, onde você também pode fazer sua encomenda. E você pode levar esses doces, você pode levar essas maravilhas para sua casa. E se você fizer a sua compra acima de $50, não deixe de usar o código de desconto Canadá Agora 5, que ele te dá 5% de desconto nas suas compras. Então vá lá e visite a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual a sua boa dessa semana, velho? Então, cara, eu sou um grande fã de uma série que tá agora, saiu a outra nova temporada, que é o Lincoln Lawyer, que é um advogado, cara. Ele é muito bom, porque ele tá sempre no carro Lincoln dele. E quem acompanhou a última temporada, ele é mó espertar, ele dá umas peripécias lá na corte. Só que aconteceu que dessa vez, mano, prepararam uma pra ele e na última temporada ele foi acusado de morte. Então ele tá preso. Agora ele tá preso. Então, muito interessante essa parada aí. Gostei da série. Começou a série agora, nova temporada. E eu tô curtindo aí. E depois eu falo pra dar novidades aí, se eu gostei da série. Tá na minha lista pra assistir. Mas antes da minha dica, eu gostaria de dizer que eu assisti sua dica da semana passada. O His and Hers? His and Hers. Assisti com a esposa. E aí, mano? Vocês descobriram? Eu meio que tava suspeitando. Eu já tava desconfiado que era a mãe. Só que eu achava que era um troço meio Twin Peaks, assim. Que a mãe foi possuída pelo capeta, ou então ela tava alguma coisa. E você não assistiu. Desculpem, vocês não assistiram a série. Acabei de entregar. Você acabou de cagar tudo, mano. Cara do final, mano. Mas, cara, foi muito massa a explicação do final, assim. Eu falei, cara, olha, como é que é? Malandro se faz de sonso. Nossa. Vai catar o coveiro, velho. Cara, foi maravilhoso.
Mano, mas fala que o negócio não é zica, velho. É zica, mano. Pra descobrir é zica, velho. Cara, foi. Eu não sabia onde. Assim, quando o troço se desenrolou no final, eu pensei assim, interessante, muito bom. Mas eu tava assim, cara, mas não era isso que eu achava, não. Tem alguma coisa faltando. Aí quando você começa a juntar ela falando e aí você saca assim, cara, então era isso. Desde o começo do filme, a mulher tava entregando o filme já. Mano, foi engraçado, cara. Eu não vi nenhum momento eu consegui pegar, cara. Em nenhum momento. Foi só, eu fiquei. Quando eu achei que tava ali no final, eu falei, agora entendi. Aí, quando teve a treta na casa lá, com todo mundo lá, que a gordinha que não era mais gordinha, eu falei, tá. Aí pra mim ali já tinha feito todo sentido. Aí depois eu falei, não, vou complicar mais ainda a sua cabeça. E complicou mesmo. Eu assisti 2 vezes pra ter certeza o final, o último episódio. Pra assistir o final? Eu assisti 2 vezes, mano. Porque eu não tava acreditando que não tava acontecendo. Cara, foi muito bom, muito bom. Eu achei assim, cara, foi uma sacada muito foi boa. Você não espera, mas você não espera. Não, é o que você falou, é um plot twist atrás de outro ali, velho. Um atrás do outro, mano. Foi... Porra, mas quando... Nossa, o final me deixou... Eu não vou dizer me deixou feliz, porque muita coisa dando errado, mas eu achei que foi um final justo. Um final justo, assim, cara. Principalmente considerando tudo que aconteceu. É muito boa dica. Reforço a dica da semana passada. Assistam His and Hers, que é do capeta. Do capeta, bom. Mas eu vou dar uma dica... que eu estou atrasado nessa dica 23 anos. Ixi, 23 anos. Mas eu finalmente estou resolvendo um problema de caráter meu. E eu comecei a assistir Naruto. Nossa, mano. É recente, hein? Recente. Não, bem recente. Se você é velho, que nem eu, e não assistiu Naruto... Eu recomendo, tá muito divertido. Terminei a primeira temporada, é muito bom. Realmente dá aquela desapinada. Um amigo meu me disse que na última temporada, lá pela 3ª temporada, o troço começa a pegar fogo assim. Eu falei, pô, ok, então isso. Tô ali, preciso corrigir essa minha falha de caráter. Comecei a assistir Naruto e são só 150 temporadas, mas eu vou conseguir terminar esse negócio um dia. 105. Eu não sei quantas temporadas são, mas eu descobri que tem 2 séries de Naruto. Antes tem o Naruto Shippuden, e depois tem o Boruto, que já me disseram, não assista Boruto. Eu falei, ok, não vou assistir Boruto, mas eu preciso assistir Naruto inteiro. Cara, mas agora posso falar uma coisa? Eu não sei se você tem aí, mas eu tava outro dia eu tenho um Roku, né? Aquele negocinho pra deixar a televisão inteligente. Minha televisão não é inteligente, eu comprei esse Roku, muitos anos atrás. E ele acaba colocando alguns aplicativos. Colocou o Tubi. Nem sabe o que é Tubi. É um desses aplicativos de stream. Só que só tem filme velho, cara. Todos os filmes de ninja, tem tudo lá. E eu achei, cara, um filme velho japonês, mano, do Lone Wolf and Cub, velho. Mano, tem cara, muito legal. Do mangá que eu gosto muito, tem aqui atrás, tem toda a coleção. O Lobo Solitário, velho. Mano, o Lobo Solitário. Tem várias versões que foram feitas lá, cara. Muito show de bola, cara. Muito show de bola. Eu assisti e achei muito bom. Enfim. Não me dê essas dicas, porque eu não tenho mais tempo pra fazer as coisas. Eu tô assistindo quando eu vou no banheiro. Tá difícil. Mano, faz igual eu, mano. Faz na hora que tá treinando, mano. Que horas? Na hora que eu tô treinando, tem criança correndo. Ixi. Não, eu vou resolver esse negócio. E a gente sempre dá aquela dica, né? Pessoas doem sangue, porque doar sangue é uma obrigação de todo mundo, é um dever de todos. Então, se você tá no Canadá, a gente recomenda dar uma olhada no blood.ca ou no emaquebec.ca, se estiver aqui no Canadá, que tem informação de onde você pode ficar fazendo doação. E os sites também dizem quando, como, o que você pode doar. Lembrando que não é só sangue que você pode doar, você pode plaquetas, você pode doar também medula, um monte de coisa você pode doar. Então, fique antenado, procure esses lugares e faça seu dever, porque tem muita gente que está em necessidade. Falando em necessidade também, a gente sempre lembra a gente falou no programa sobre isso, né? Sobre a questão da insegurança alimentar no Canadá.
Então, se vocês puderem fazer doação de alimento, tem muita gente no país que tá naquela situação de vender o almoço para comprar a janta, que pode contar, que gostaria de contar com a sua ajuda. Então, um dos lugares que a gente recomenda é o foodbankscanada.ca. Tem informações de locais de doação. Em geral, o supermercado sempre tem essas coisas. Lembrando que se você quiser doar, doe alimentos secos e não perecíveis, né? Tipo arroz, aquele macarrão instantâneo e coisas enlatadas que são sempre bem-vindos. Lembrando, se você quiser falar com a gente tá nessas redes sociais da vida, tá no Instagram, no Facebook, no Blue Sky e no Twitter. Tá? Todas essas redes, você pode mandar mensagem pra gente, pode e deve, é legal conversar com as pessoas. E a gente também tá naquela ferramenta que os egípcios e os mesopotâmios usavam, que é o e-mail. Então, pode mandar mensagem no contato@canadagora.com. A gente gostaria muito de receber a mensagem de vocês. Good. É isso, Pé? É isso, mano. Deu, velho. Já, Elvis. Então, pessoas, espero que vocês tenham uma excelente semana e fiquem em paz. Um abraço. Falou! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.